Lidar com a decepção geralmente costuma ser algo muito desgastante. Isso porque geralmente vem de pessoas ou lugares que a gente não espera, e saber lidar com a decepção, quando ela vem de direções talvez mais sensíveis para nós, quando se trata de alguma amizade ou de um relacionamento amoroso, e em alguns casos até de uma vida com Deus, é extremamente importante para que a gente não venha cometer erros e tomar atitudes que depois a gente possa se arrepender. A gente tem uma representação muito clara do que a decepção pode fazer nas nossas vidas na figura de Judas, que esperava um Messias, que fosse um líder de exército, que não tivesse piedade dos seus inimigos e que marchasse em direção a todos sem nenhuma chance de arrependimento para eles. E quando ele descobre que o Messias não era aquilo que ele esperava, gera uma decepção nele da expectativa que ele criou, que faz com que ele não só traia Jesus, mas depois, mais adiante, ele vai tirar a sua própria vida. E como todos nós estamos sujeitos a passar por esse tipo de situação, eu resolvi trocar essa ideia com você para trazer algumas reflexões junto às Escrituras. Para você que não me conhece, eu me chamo Guilherme. Se você tem o interesse de cultivar uma vida com Jesus e bons hábitos financeiros, eu te convido a se inscrever nesse canal e ser um bom mordomo da vida que Deus deu para você. Uma coisa que precisa ficar claro para nós é que a expectativa, ela é a mãe da decepção. Geralmente a gente acaba se sentindo extremamente frustrado justamente porque a gente deposita alguma expectativa em algo ou em alguém além que aquilo ou que aquela pessoa de fato é. Um exemplo que a palavra nos mostra é lá em Êxodo, quando Moisés está no monte com Deus, e aí Deus diz para ele que Moisés deve voltar, deve descer o monte porque o povo, os israelitas e até mesmo Arão já estavam adorando outros deuses. Que foi o momento onde Arão ele constrói o bezerro de ouro. Imagina, enquanto Moisés conversava com Deus, Deus dizendo que Arão ele seria um sacerdote, ou seja, um nível extremamente alto, elevado, de uma importância muito grande. Arão que falou por Moisés com o faraó em relação às pragas do Egito, agora estava construindo um bezerro de ouro, um novo ídolo para aquele povo. E aí Moisés ele retorna do monte muito bravo e decepcionado com aquela situação, porque Arão, que seria o braço direito dele, agora estava participando de rituais para outros deuses, tinha construído um outro deus. Só que uma coisa que a gente pega nas entrelinhas do texto é a necessidade que aquele povo tinha naquele momento. Quando aquele povo chegou até Arão e pediu para que Arão construísse um novo deus para eles, eles tinham a necessidade de uma direção, eles tinham a expectativa de uma direção. Apesar deles já terem visto Deus abrir o mar para eles passarem, apesar daquele povo ter visto todo o ataque que Deus fez contra Faraó para libertar eles do Egito, eles não hesitaram em criar um novo Deus para que dessem uma nova direção para eles. Eles não conseguiram esperar o tempo certo, o momento certo, a situação certa para eles receberem uma direção de Deus. Então eles vão até Arão e eles pedem para que Arão crie esse novo Deus para direcionarem eles. E essa situação nos apresenta um outro ponto-chave aqui. Se você quer encontrar a sua próxima decepção, encontre onde está a sua dependência. Aquele povo estava precisando de alguém que conduzisse eles. A dependência daquele povo não estava em Deus, mas estava em Moisés. Por isso que quando Moisés ele se ausenta, eles precisam de um novo Deus para conduzirem eles, porque eles se sentem perdidos. Enquanto na verdade Deus já estava o conduzindo, já estava direcionando eles. Se a gente for olhar para o significado de dependência no dicionário, a gente vai ter a seguinte definição: confiar ou precisar de algo ou alguém para sobrevivência ou para ter sucesso. Então o que nos leva à frustração ou à decepção é quando atribuímos a algo ou alguém um significado, uma relevância ou uma importância além do normal. E é claro que todos nós somos dependentes de algo. Nós não somos seres autossuficientes, mas a dependência ela deve ser racional e não irracional. Nós devemos ter uma dependência consciente e é aqui que a gente consegue evitar futuras decepções. Para que a gente evite futuras decepções, é preciso que a gente olhe para os frutos daquela situação. Que frutos aquele lugar já apresentou? Que frutos aquela pessoa já apresentou? São esses frutos que vão nos dar informações importantes para que a gente tome decisões com sabedoria e discernimento, para que não seja qualquer coisa ou qualquer pessoa que vá nos incentivar a colocar uma expectativa para que depois a gente venha a se decepcionar. Agora, quando a gente está passando por uma decepção, a gente deve olhar por outra perspectiva. Quem você vai ser em meio a uma decepção? Como você vai agir em meio a ela? Como você vai lidar com ela? O que você vai aprender com ela?
quais as decisões que você vai tomar a partir dela. Isso são coisas que a gente deve levar em consideração. Todos nós vamos passar por isso em algum momento, todos nós vamos ter isso em algum nível, em alguma escala. Mas a questão é, a gente está fazendo essas perguntas, a gente está tomando as medidas, as decisões, as ações certas para isso? Porque não adianta nós passarmos por uma série de decepções sem fazer com que a gente aprenda com isso. Algumas decepções são por tomadas de decisões nossas, outras já não. São decepções que a gente acaba encontrando no meio do caminho, que acaba sendo revelado. Mas a questão é, estamos tomando decisões que estão nos levando a decepções, a frustrações? Se a gente está tomando essas decisões, nós devemos mudar isso. E por isso que é importante nós fazermos essas perguntas para nós mesmos. Assim como também é importante a gente descobrir informações que nos decepcionam no primeiro momento, mas que nos ajudem a tomar decisões corretas para talvez nos distanciarmos daquilo. E algumas vezes essas perguntas podem acabar direcionando você a perceber que a expectativa que você coloca é naquilo que você quer. E é por isso que gera frustração, é por isso que gera decepção. Você quer algo e não alcança, logo você se decepciona por aquilo que aconteceu e não por aquilo que você gostaria que acontecesse. Em Provérbios vai dizer que o coração do homem planeja o seu caminho, mas é o Senhor que lhe direciona os seus passos. E a gente precisa aprender a viver com isso, viver dessa forma. É óbvio que a gente vai planejar, é óbvio que a gente vai ter sonhos, é óbvio que a gente vai ter expectativas, é óbvio que a gente vai ter ideias sobre alguma coisa, mas é o Senhor que está sobre o controle, porque Ele é soberano. Isaías 55 vai nos apontar para a mesma direção, onde diz que os pensamentos e os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos. Então, às vezes a gente quer se colocar numa posição de controle sobre todas as coisas, que a gente acaba criando uma expectativa de que vai ir para uma direção, quando na verdade está indo para outra. Isso porque a gente não está conseguindo ver com clareza aquilo que cabe a nós e aquilo que não cabe a nós. E aqui eu quero que você memorize essa frase. Nós precisamos ser prudentes naquilo que cabe a nós e dependentes naquilo que está além de nós. Se você está passando por isso agora, talvez seja o momento de você fazer um diagnóstico a respeito disso. Desligue o seu celular, sabe? Tira todas as distrações e tira um tempo para você. Existe algum lugar ou alguém que anda te deixando ansioso ou ansiosa? O que ou quem você está tratando como necessidade na sua vida? E de fato é uma necessidade, de fato você precisa dessa pessoa, de fato você precisa desse lugar? Ou você está se colocando em uma situação de dependência sem necessidade que pode se tornar uma decepção? Você precisa identificar se essas dependências são saudáveis ou não. Como eu disse antes, não existe problema em você ser dependente. Ser dependente de algumas coisas é natural, é normal. Nós somos assim, mas você precisa ter consciência disso. Lembre-se de sempre direcionar a sua dependência para Jesus, através de oração, de meditação na palavra, de um devocional todos os dias. Manter esse relacionamento com Jesus vai te distanciar de dependências que vão te levar a frustrações, que vão levar você a se decepcionar com pessoas, com expectativas que você colocou nela ou com expectativa que você colocou sobre seus sonhos, sobre decisões que você tomou. E lembre-se, perdoe, mas não deposite a mesma expectativa sobre algo ou alguém. A fé, ela não é a ausência de racionalidade, então seja prudente. E talvez a coisa que eu mais considero importante é que a decepção muitas vezes pode ser uma revelação. Então pergunte-se, qual deve ser o próximo passo a partir disso? Talvez essa decepção foi uma direção que Deus está te dando. Nós não devemos lutar com todas as forças contra a decepção. Então é uma coisa natural, mas nós devemos agir a partir dela com prudência, com discernimento e com sabedoria. Se você está passando por alguma decepção nesse momento, eu te convido a ficar à vontade para colocar nos comentários e a gente conversar a respeito disso. E se esse vídeo foi útil para você, eu te convido a curtir e compartilhar com alguém que você acha que pode ajudá-lo. Eu vou ficando por aqui e lembre-se, seja um bom mordomo da vida que Deus deu para você.